A Band News FM conversa agora com Bruno Milanello, executivo de novos negócios do mercado Bitcoin, porque o Corinthians agora faz parte dessa área de criptoativos. O time do povo decidiu investir nesse setor, criou os fan tokens, que nada mais são do que criptoativos que os torcedores, os fãs, podem comprar para que participem de decisões tomadas pelo clube. E quem vai explicar isso muito melhor para a gente é o Bruno Milanello, que bate esse papo agora aqui na Band News FM. Bruno, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer falar sobre cripto e sobre especial fan tokens. Bruno, então, para a gente começar, né? O que são esses fan tokens? Os torcedores podem comprar, eles passam a participar de decisões tomadas pelo clube, votações, enfim, e aí vai de cada clube também, né? Mas, resumidamente, o que são esses fan tokens? Como que os torcedores também podem adquirir? Todo esse processo, como é que funciona? Vamos lá, legal a pergunta. Os fan tokens, eles são os criptoativos criados pela Socios.com, né, uma das parceiras aqui do mercado Bitcoin, e com o intuito de engajamento da base de fãs de um clube em escala global. Eu acho que a grande diferença e o grande apelo aí para os clubes e para qualquer liga que tope entrar nesse meio aí, é exatamente isso, você acaba ampliando já imediatamente a sua base de fãs, porque trata-se de um ativo global, né? Então, assim, é uma classificação que a gente tem aqui no mundo de cripto, que a gente chama isso de tokens de utilidade. Por quê? Porque o desenho inicial desse tipo de ativo ele não é para valorização ou desvalorização financeira. Ele é, sim, um token cuja utilidade é o engajamento com o clube, com o dia a dia do clube, com algumas decisões, como você já mostrou, do tipo o que vai estar a mensagem na faixa de capitão do Corinthians, no caso, a mensagem que estaria no vestiário, na saída do túnel dos jogadores, como seria o design do ônibus que leva os jogadores até os estádios, enfim, uma série de possibilidades que os clubes desenvolvem para poder engajar com seus torcedores. Talvez, então, a maior diferença desses fan tokens para talvez uma criptomoeda normal seja essa ideia não de venda, mas sim de participação naquilo, no setor, enfim, no clube, na equipe de futebol, que o torcedor está colocando ali o seu dinheiro para comprar esses fan tokens. É basicamente isso. Só tem que diferenciar uma coisa, que o torcedor ele não tem participação no clube, né? No dia a dia financeiro do clube. Então, se um clube vendeu, comprou um jogador, etc., ganhou, perdeu dinheiro, isso não tem impacto no preço desses ativos. O que vai mudar realmente o preço dos ativos? Mas são dois grandes componentes. O primeiro é a demanda, né? Então, via de regra, a maioria dos criptoativos eles têm um negócio que a gente chama de economia da moeda, que é um linguajar que a gente usa chamado de tokenomics. Essa economia dessa token, desse criptoativo, ele muitas vezes desenha que tem uma quantidade já determinada de ativos que terão em circulação, no caso do fan token aí dos clubes. Então, quando você tem uma oferta já conhecida e que ela não muda, e você pode ter uma demanda supostamente que cresça exponencialmente, você tem uma pressão de preço e faz com que o preço suba. A outra questão é realmente a exposição que o clube passa a ter na mídia, e isso é derivado, vamos dizer assim, do desempenho do clube, da quantidade de atletas renomados que ele tem e tal. Por quê? Porque tendo mais atenção da mídia, você aumenta essa chance de ter mais fãs querendo adquirir esses tokens, fãs novos, fãs antigos querendo ter mais, e aí você continua essa pressão de demanda numa oferta já conhecida, e aí o preço oscila. E o contrário também é negativo, é válido, né? Então, assim, quando o time não está num momento muito bom ou está saindo muito da mídia, etc., por algum outro motivo, está em uma fase negativa, há uma tendência também desse preço mudar, porque tem um desestímulo desses investidores aí, desses torcedores, de terem essa quantidade
desses fan tokens. Bom, o Corinthians colocou à disposição no mercado, através da plataforma sócios.com, naquele primeiro momento de venda, né, 850 mil tokens. Isso já é uma quantia fechada e não sairá disso? Ou, a partir de agora, o clube também pode colocar mais desses criptoativos à venda nessa plataforma? Esse tipo de negociação é caso a caso, né? Cada clube define com a sócios.com, que é quem faz a parceria, né? Então, assim, só para explicar um pouquinho como funciona toda essa roda, a sócios.com é uma empresa de um grupo internacional e ela faz a parceria com essas ligas e clubes. Ao fazer essa parceria, eles determinam quantas moedas terão no total e quantas serão lançadas nesse momento inicial, que é o que a gente chama de Fan Token Offering, que é a primeira oferta, o lançamento dessa moeda lá no aplicativo deles. Depois desse período, você passa a ter o mercado secundário, que é onde as exchanges, como o mercado Bitcoin, passa a listar aí. Só que essa listagem, ela já é a movimentação de quem comprou nessa oferta inicial. Tá? Então, assim, aí não tem mais a ver do clube se beneficiar por isso, etc. Aí é uma relação de como essa... Porque, assim, o clube ele determina quantas moedas vão ter e depois eles fazem essa oferta inicial. Só que ainda sobra um saldo. A maneira como esse saldo vai entrar em circulação é uma definição do clube com a sócios.com. Então, nós aqui da Exchange, da corretora de criptoativos, a gente não participa dessa decisão, não enxerga esse movimento. É relacionado à parceria entre eles, tá? Mas supostamente é algo bem simples de ser feito, tá? Então eles definem algum calendário para isso e podem ir soltando devagar no mercado sem precisar ter grandes anúncios. Então, dessa primeira venda que aconteceu através da plataforma sócios.com, os dados são de que todo esse montante, só apenas 33% foi vendido para o Brasil e o restante em mais de 100 países. Isso, de uma certa maneira, mostra a força de um clube, claro, com a força também da camisa do Corinthians, e depois, quando isso passa para a fase secundária, que você falou, onde entra o mercado Bitcoin. Aí é em relação só ao mercado brasileiro. Esses criptoativos que foram comprados por torcedores, por fãs de mais de outros 100 países, não entram nesse momento da parte secundária com o mercado Bitcoin, certo? Aí a gente tem que separar, porque quando a sócios.com eles liberam o mercado secundário, aí eles liberam essa listagem para algumas corretoras parceiras, né? Algumas bolsas parceiras como a nossa. Só que ele também faz essa negociação. Então, no caso do Corinthians, no dia 9 de setembro, que foi o lançamento, foi lançado aqui no mercado Bitcoin e lá também. Então, os investidores, os torcedores fora do Brasil, desses 33, esse excedente, esses 77, esses 67 que compraram de fora, passaram a negociar lá na plataforma deles. Porque aqui no mercado Bitcoin precisa ter o CPF, enfim, precisa ser residente aqui do país para poder negociar. Então, quando isso aí acontece, você tem essas duas negociações em ambos os lugares, tá? Teoricamente, sempre com preços proporcionais, né? Lá é cotado em TIRES, que é a moeda corrente da plataforma, aqui a gente cota em reais, mas os preços são proporcionais para evitar que um lugar fique muito mais caro ou muito mais barato do que outro, tá? Tá certo. E o torcedor, ele ganha por esse lado de ter a participação, não financeiramente no clube, mas o lado mais afetivo. E como vem o benefício para o clube? Porque foram mais de 17 milhões de reais de volume. Como que isso chega de retorno para o clube, Bruno? Esse caso aqui do mercado secundário, o clube já não participa mais desse volume, tá? Esses dados aqui, que foi o que aconteceu aqui dentro do mercado Bitcoin, é uma negociação entre quem comprou ali naquela data inicial, lá atrás, ou quem comprou no mesmo dia, comprou e vendeu, e fica fazendo toda essa negociação dentro do nosso ambiente aqui, tá? Então, assim, quando um criptoativo vai para o mercado secundário, especificamente o fan token, o clube já não tem essa participação financeira.
Mas aí você pergunta, então, assim, só importa aquele momento inicial, do ponto de vista financeiro, sim, né? Tem ainda aquele saldo que eu falei, que é uma negociação que eles fazem à parte, que a gente não participa disso, então, assim, ainda tem, sim, desse saldo, só que eu acho que o que mais vale para o clube é realmente esse engajamento, como você mesmo citou, 33% de brasileiros. São 67% de não brasileiros, né? Então, assim, você imagina que antes de lançar uma token dessa, o dia imediatamente anterior a esse lançamento, o clube não tinha essa dimensão, essa visibilidade. Então, ele passa a ter uma base bastante ampla. Então, assim, ele pode pensar em marca, ele pode pensar em licenciamento, isso tudo do ponto de vista de negócio, para ele, com as informações que eles passam a ter de quem está comprando, qual a região que está, enfim, aí todo o planejamento que envolve o clube para poder alavancar esse tipo de informação. Tá? Então, assim, além disso, você tem ainda uma exposição, né, bastante grande da mídia, né, e num segmento que também, de novo, o clube não estava imediatamente no dia anterior, né? Assim, no mundo cripto, no caso aí, vamos pegar de novo do Corinthians como exemplo, ele não estava nesse mundo. Quando ele passa a listar isso, ele passa a ter uma atenção de uma mídia mais especializada que não cobria antes o Corinthians e passa a cobrir o clube. Né? Então, assim, bem... os benefícios são enormes mesmo. Em 2020, vocês fizeram uma ação também com o Vasco da Gama, né, envolvendo atletas formados nas categorias de base, mas hoje, efetivamente, o único clube brasileiro que trabalha com os criptoativos, com essa questão dos fan tokens, é o Corinthians hoje? Não, tem mais, né? Então, assim, antes eu só queria explicar um pouquinho o que a gente fez com o Vasco, né? Então, assim, a gente precisa entender que o mundo de criptoativos ele é bem amplo, né? Como eu disse para você lá no começo, ele tem diversas possibilidades. No caso do mecanismo de solidariedade que a gente fez com o Vasco, ele é sim um ativo financeiro, porque tem fluxo financeiro que depende da venda dos jogadores que foram formados na base do clube. Tá? No caso dos fan tokens, como eu falei, não tem uma relação com o desempenho financeiro. Né? Então, a gente tem aqui os clubes brasileiros. Quem, na verdade, fez o primeiro anúncio dessa parceria com a Sócios foi o Atlético Mineiro. Né? Aí depois veio o Corinthians, só que o Corinthians lançou no mercado secundário antes. E hoje, né, o Flamengo também anunciou que fará fan tokens junto com a Sócios.com. Então, assim, é uma tendência realmente bastante grande desses clubes utilizarem o mundo cripto como mais uma alternativa aí para engajamento dos seus torcedores. E das experiências que vocês têm em relação a esses fan tokens de clubes do exterior, quais são as principais e que até esses clubes brasileiros têm que olhar com um pouco de carinho para justamente utilizar como exemplo? Ó, a gente tem esses clubes mais renomados aí com nome de bastante expressão, são realmente casos não só em termos de marketing, mas até como negócio mesmo, né? Então, assim, dá para citar o Paris Saint-Germain, o Barcelona, o Manchester City, o Milan, perdão. Então, assim, são vários os clubes, principalmente do continente europeu, né, onde o futebol é bastante forte, bastante competitivo lá. Então, assim, eles já praticam esse modelo voltado bastante para o negócio, né, de conseguir alavancar em cima de informação, alavancar em cima de dados, de base de torcedor. Né? Então, assim, acho que hoje, até pela exposição que teve recente por conta da contratação do Messi, o Paris Saint-Germain, sem dúvida, é um dos clubes que tem que ser olhado com bastante carinho pelo modo como ele também atua internacionalmente, né, fora da França. Então, assim, é bastante bacana aí. Tem um volume bastante expressivo aqui no mercado Bitcoin também. Vocês realizaram essa primeira ação com o Corinthians no dia 9 de setembro. Já tem mais alguma coisa prevista para os próximos dias, para as próximas semanas, Bruno? Não, a gente ainda não tenho nada que a gente possa comentar ainda sobre isso, assim, mas a gente sempre está em parceria junto com os clubes, né, ajudando, né, nós como uma referência do mundo de cripto,
esses clubes, antes de decidirem de ir para uma empresa, fazer parceria com uma ou com outra, sempre conversam conosco para entender um pouco dessas diferenças, né? O que é o mecanismo de solidariedade, o que é um fan token, enfim, acabar vendo as possibilidades de onde eles podem atuar, né? Então, a gente atua bastante nesse sentido aí de educacional mesmo, né? De ajudar os clubes nessa tomada de decisão. Tá certo. Bruno Milanello, executivo de novos negócios do mercado Bitcoin, agradeço pela sua participação, por ter tirado as dúvidas, né, desse mercado de criptoativos, e agora com mais clubes brasileiros participando desse setor também, certamente a gente volta a conversar mais para frente aqui na Band News FM. Bruno, muito obrigado. Obrigado.